Olá, meu nome é Pedro Rocha de Cavalcante e essa é a nossa atividade sobre a produção de energia. Eu peguei uma publicação a respeito da análise da conjuntura dos biocombustíveis. Peguei, na verdade, um recorte mais específico para a parte de etanol e dos açúcares. Pois bem, desde cedo o Brasil ele investe, né, em biocombustíveis. Desde a época do regime militar, por exemplo, ele já criava programas e algumas políticas para favorecerem a comercialização, né, a movimentação dos biocombustíveis dentro do país. E hoje em dia também não é tão diferente, né? Na verdade, a criação de políticas e programas que favoreceram a produção e a comercialização dos biocombustíveis vem desde antigamente até hoje. Hoje, por exemplo, no PNPB, né, com a RenovaBio também, 2005 e 2015. Pois bem, então até hoje nós temos, né, investimento na parte de biocombustíveis. E o Brasil ele é um grande investidor nesse setor. O que eu vou pegar aqui foi, na verdade, um relatório a respeito do ano de 2020. Bom, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, em 2020, a produção brasileira de etanol foi de 32,6 bilhões de litros, um decréscimo de 9,5% em relação ao ano de 2019, que foram 36 bilhões de litros. A produção de açúcar, no entanto, apresentou um aumento de 39%, alcançando 41,5 milhões de toneladas, e as suas exportações ainda cresceram 13,9 milhões de toneladas, que foi um acréscimo de 71,7%, que foram dois recordes históricos. A produção nacional de etanol de milho, por exemplo, quase duplicou, alcançando 2,4 bilhões de litros em 2020, que foi um acréscimo de 82%. Bom, então dá para ver que o etanol comum ele baixou, ele caiu, né? O açúcar ele subiu muito e o etanol de milho, que é um pouco menos popular que o etanol comum, ele quase duplicou, né? Então nós temos aqui essa balança, né? Mas na parte dos automóveis, por exemplo, na distribuição por combustíveis, a gasolina A subiu de 50,9% para 52,7%. E o etanol hidratado, que é o etanol mais comum, caiu de 29,8% para 27,9%. E esse movimento se justifica, acho que principalmente pelo aumento da atratividade do açúcar no mercado internacional, né? Já que o açúcar aumentou muito e ele teve a atenção mais voltada para ele, o etanol acabou caindo um pouco, apesar de ser um produto derivado do açúcar, né? Bem, a redução na produção do etanol em 2020 se deve, acho que, aos seguintes fatores, né? Primeiro, pela pandemia de Covid-19, que levou a uma redução no consumo de combustíveis devido às medidas de distanciamento social, né? Mas também por causa desses aumentos nas cotações internacionais do açúcar. Com o aumento das cotações internacionais do açúcar, o etanol acabou saindo mais caro e acabou tendo menos foco voltado para ele, né? Bom, apesar da pandemia da Covid-19 e seus impactos na mobilidade e na economia em 2020, o preço do etanol ele acabou apresentando um comportamento muito similar ao dos anos anteriores. Bom, como costumou ocorrer, né? Devido às oscilações relativas aos ciclos de plantio e colheita da cana-de-açúcar e a evolução também dos estoques de etanol. Então o que é surpreendente é isso, apesar de ter essa queda no etanol e esse grande crescimento no açúcar, acabou que tendo uma espécie de balanceamento. E ele acabou se equilibrando, né? O seu comportamento foi um pouco similar ao dos anos anteriores. Então não foi, apesar de ter o impacto da Covid-19, ele não foi tão drástico quanto a gente esperaria que fosse. Bem, então, a conclusão que a gente tem é que a pandemia impactou sim o setor de biocombustíveis, né? Mas o comportamento do setor ainda se mostrou similar ao dos anos anteriores. Isso com relação ao ano que a gente estudou, né? O ano de 2020. A indústria de biocombustíveis acabou tendo um perfil mais voltado para o açúcar, mas que não credibilizou tanto o etanol. E o que a gente sabe também, né, isso no arquivo também que eu peguei, é que o Brasil continua investindo e incentivando a utilização dos biocombustíveis. E ainda nesse artigo que eu li, foi comentado o potencial de contribuição do setor de biocombustíveis para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, para a Agenda de 2030 da ONU. Bom, então esse aqui foi o nosso trabalho a respeito da atividade, né, sobre produção de energia, com destaque principal no etanol e no açúcar. E se encerra aqui. Muito obrigado.